Olá, meus caros, nessa oportunidade, mais um relato da minha fé, uma perseguição do maligno também, só por conta de a gente querer ser um sujeito que lembre, ou que viesse lembrar do Criador no seu momento de juventude ou da mocidade. Por ser um homem de Deus, de fato, lutar por isso, não ser melhor do que ninguém, mais santo que ninguém, mas lutar por isso, para agradar a Deus. Porque eu fui para a igreja não para arranjar mulher, não para me enriquecer, não para me prostituir, nada disso. Eu fui com um propósito sério de adorar o Senhor. Mas como a gente não conhecia nada, achava que era só dentro da igreja que era o certo. A gente pode adorar o Senhor em espírito, em verdade, em qualquer momento, em qualquer lugar. Bom, eu, como obreiro, aliás, as perseguições comigo diz respeito já à fase de eu como obreiro. As mais marcantes, claro que antes teve outras. Eu fui chamado por um obreiro que estava iniciando, na realidade ele estava reiniciando porque tinha caído e levantaram ele novamente, mesmo até sem o consentimento da igreja, mas levantaram o camarada para pregar, e ele ia pregar até se atrapalhava-se todo. O camarada tinha uma irmã, e eu, quando ia nos montes orar, passava na casa dele porque também ele orava em monte. E eu via que ali tinha uma arapuca do maligno, né? Porque eles não sabem fazer as coisas certas e a gente vai corrigi-los. Então, eles vêm com 7 pedras na mão. Inclusive, diz respeito ao próprio pai do rapaz e da moça, que era do Rio Grande do Sul, que vieram para minha cidade. Eu ia lá na maior boa fé, porque o que eu queria era irmãos sinceros para orar, para aprender da palavra, irmãos, irmãs. Eu não pensava. Muitos podem achar que isso é inverdade, mas é verdade. Não é nem talvez seja a minha ingenuidade. Mas meu intuito era, se eu fosse chamado para se reunir com os irmãos fora da igreja, era para orar. Era para o monte, para falar de Deus, tocar um hino, cantar um hino e tal. Então, eu ia ali praticamente quase toda semana, ou final de semanas, quase toda semana que eu digo, uma vez na semana, 2 vezes na semana e no final de semanas, para a gente se reunir para ir para o monte orar, ou para falar de Deus, e inclusive acompanhado junto com outro primo meu. E eu comecei a ver que as coisas começaram a ficar estranhas, porque às vezes a gente estava se preparando para ir para o monte e o rapaz me deixava sozinho, quase sozinho com a moça. E a moça ficava toda se oferecendo para mim. E naquela época eu tinha o conceito de mulher de Deus. Se é para mim arranjar alguém, que seja uma mulher espiritual. Mas eu não pensava em casamento naquele momento. Então, isso eu estou falando lá com meus 18, 19, 20 anos, não é coisa de agora, né? Mais de 10 anos atrás. Então, eu vi que a coisa estava meio que estranha. A moça falava comigo, falava com ela tranquilo e tal. Quando eu pregava, ou quando eu ia auxiliar como cooperador ali na oração da fé, bem próximo do término do culto, ou já no término do culto, a moça sempre vinha para minhas orações, eu pedia minhas orações e tal. Até que chegou um dado momento, o pai dela veio e falou comigo, irmão, quero falar com o irmão. Eu disse, ok. O que se trata? Não, é que o irmão, quando vai lá em casa, é bom orar, é bom buscar o Senhor, mas o irmão tem que pensar aí também num casamento, né? Numa Rebeca. Uma outra feita, ele até disse na casa dele, o irmão está trabalhando? Sim, eu estou trabalhando. Fazendo alguns bicos, servente pedreiro, ganhando uma grana. O irmão tem que continuar nisso, porque logo o irmão pode comprar um carro e já arranjar uma Rebeca. Aí eu entendi o porquê ele falou aquilo lá na sua casa, depois também deu umas indiretas ali na própria igreja. E começou a falar mais ou menos assim. Eu não vou precisar dizer certinho que essas palavras, mas mais ou menos assim para vocês entenderem. E eu disse, olha, irmão, eu quero orar, eu não estou pensando em mulher, não quero no momento. E já tinha dito até indiretamente, para ele não tinha entendido. E desde então, até parei de ir lá na casa desse irmão para orar no monte. E comecei a perceber algo estranho. Eu disse, eles não querem orar coisíssima nenhuma. Estão jogando um verde para a gente orar para ter o um relacionamento com a menina.
E uma coisa ainda mais grave, porque também eles pensavam, por conta do meu sobrenome, que eu era de uma família muito afortunada e que eu ia ter herança e que eu ia ser rico e tal, então era um bom partido para a menina. Eu descobri isso tudo depois, né? Para ver como tem pessoas carnais, avarentas. Aí muitos pensam, o casamento de Deus. Deus preparou coisíssima nenhuma. É o homem que escolhe, se o homem não vigiar, caiu, já era. Tem que tomar muito cuidado, porque mulher de Deus é mulher de Deus. Você vai encontrar uma mulher de Deus aonde? Orando de fato, buscando o Senhor. Você tem um recado para os jovens que estão pensando em casar. Mulher de oração, eu não digo de subir tanto monte, pode até ser, mas quando sobe, sobe de maneira correta, sem dar vergonha, de modo decente. E, por conta da minha negativa, o irmão dela começou a me dizer, o irmão tem algum problema, eu acho que o irmão não gosta da coisa. Acho que o irmão é homossexual. Eu disse, eu sou homossexual? Eu sou um servo de Deus, eu não sou carnal. Diferente de ti, que caiu várias vezes e com mulheres, inclusive, fazendo até filho numa, e a sorte que houve o aborto, digo a sorte, entre aspas, que houve o aborto espontâneo, porque, coitada da criança, ia ter um pai desnaturado. Então, meus caros, perceba que até nisso o inimigo trabalha, para você não ter um casamento sólido, para você não ter um matrimônio correto, para você ser enganado. Tanto é que a moça depois casou com outro camarada e está separada ultimamente. Nada contra a moça, mas sim da maldade do próprio pai querendo melhorar de vida, arranjando um partidão na concepção dele por conta do dinheiro. Porque se ele soubesse que eu não tinha nada de fato, ele não estava fazendo aquilo. Isso tudo porque tinha irmãos fofoqueiras, aquelas obreiras fofoqueiras. Olha, o fulano de tal lá é tal, assim assado, passou para ele, porque ele não era da minha cidade. E na realidade não era nada, né? Se não fosse a graça de Deus, eu não estava nem aqui gravando esse vídeo, porque nem casa eu tenho atualmente, né? Graças à bondade de Deus e à bondade do coração dos meus avós, porque senão não tinha nem onde morar. Para vocês verem, aí está a experiência. Abraço e até uma próxima. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus.